meus caros alunos do Colégio Sagrada Família. Aqui quem está falando é a professora Aline Barbosa, de Língua Portuguesa. E hoje nós teremos uma aula específica para os alunos do sexto ano. É uma revisão sobre os tipos de linguagem. Isso mesmo, gente. Nós iremos revisar esse conteúdo tão importante que nós vimos em sala de aula, ok? Então vamos juntos. E se você ainda não pegou o seu material, pega seu caderno, pega seu livro e vamos revisar esse conteúdo maravilhoso. Vamos lá? Bom, nessa aula de hoje nós veremos o que é linguagem de um modo geral em relação ao seu conceito. Veremos também a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista ou sincrética, que nada mais é do que a mistura entre essas duas linguagens, ok? Nós temos aí uma introdução, um conceito sobre o que é linguagem. Linguagem é a capacidade que possuímos de nos expressar, de expressar as nossas emoções, o nosso pensamento, a nossa opinião a respeito de algum assunto. Então, nós, seres humanos, e os outros seres também, nós nos comunicamos através da linguagem como um todo. A partir desse conceito de linguagem, nós podemos ter a linguagem verbal, não verbal e a mista. Então, se alguém perguntar para vocês o que é a linguagem, é a forma pelo qual nós nos comunicamos. Nós nos expressamos enquanto ser humano e conseguimos transmitir várias mensagens, ok? Então vamos juntos observar a linguagem de modo geral. Nós temos a verbal, a não verbal e a mista ou sincrética. Em alguns livros vocês terão a linguagem chamada como mista e em outros livros, em outros sites, vocês encontrarão esse tipo de linguagem como sincrética. Mas lembrem-se que eu até já comentei em sala, as duas são a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá bom? Seguindo, linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que vai utilizar palavras para transmitir uma mensagem. Nesse tipo de linguagem não é permitida nenhuma forma de desenho, nenhum símbolo, nenhum gesto, nenhuma placa, ok? Só apenas palavras para nos comunicar. Vamos ao exemplo? Nós temos aqui uma placa, aviso, água potável. Várias placas como essas de garagem e outras placas de um modo geral só possuem apenas palavras. Isso caracteriza a linguagem verbal. Temos aqui uma carta, algo escrito em um caderno. Então, todas as coisas que nós escrevemos ou que nós falamos, utilizando apenas palavras, caracterizam a linguagem não verbal, tá bom? Vamos à próxima? Linguagem não verbal. Essa é muito legal, né, gente? A linguagem não verbal é aquela que não possui palavras, tá? Esse não representa isso. E ela vai ser representada pelo que, Aline? Simples, gente. Por gestos, por placas, por sinais, por expressões faciais, por expressões corporais e assim por diante. Então, ó, nós temos aqui uma placa que se refere a proibido fumar. Em hospitais tem essa placa, em alguns restaurantes, no shopping e assim por diante. Então, essa placa é um exemplo claro da linguagem não verbal. Percebam que nós temos apenas desenhos, apenas símbolos e nenhuma palavra. Mas esse desenho, ele passa uma mensagem que naquele local, que naquele ambiente é proibido fumar. Nós temos aqui essa outra imagem que se refere a expressões faciais, de medo, de alegria, de incerteza. Então, mesmo que involuntariamente, nós nos expressamos com a nossa face e isso transmite uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos observando, tá bom? Nós temos ainda também associações dentro da linguagem não verbal. Como assim, professora? Nós temos, por exemplo, a junção, a união de expressões faciais e gestos. Ó, eu vou ligar para você, tá? Me espera. Eita, não tô entendendo. Então percebam que a expressão facial, ela também pode ser unida a gestos e a expressões corporais também, ok? Aqui eu tenho outro exemplo claro de linguagem não verbal. Os símbolos, eles são muito presentes na nossa vida, nas nossas redes sociais e assim por diante. Então, o coração é um símbolo universal que representa o amor, que representa o carinho. Esse símbolo aqui, ele representa o infinito.
Esse daqui, que surgiu no movimento hippie, significa paz. E o trevo de 4 folhas, como todo mundo sabe, significa sorte. Então, nós podemos transmitir algumas mensagens não só por palavras, mas também fazendo uso de gestos, expressões faciais e expressões corporais, ok? Vamos seguindo, gente. Qualquer dúvida, anota aí, tá? A linguagem mista. A linguagem mista, ela é a junção, ela é a união de todas as linguagens que eu falei até agora. Nós temos palavras ligadas, associadas a desenhos, a expressões, a gestos, a símbolos. Um exemplo clássico são os gibis, né? Que nós gostamos, que nós adoramos de ler. Da Mônica, dos super-heróis e assim por diante. Percebam que eu tenho palavras, frases, mas eu também tenho desenhos. Outro exemplo clássico são os nossos livros didáticos. Isso mesmo, até comentei em sala com vocês. Nós temos imagens, nós temos figuras, nós temos símbolos e também muitas palavras. Então, esses exemplos caracterizam a linguagem mista ou sincrética. Linguagem verbal. Agora nós vamos focar um pouquinho na linguagem verbal no que se refere a formal e a informal, que nós também já vimos em sala. A linguagem verbal, o uso das palavras para transmitir alguma mensagem, ela se divide em duas. A formal, que é onde você vai utilizar todas as normas da gramática, de pontuação, de regência, de concordância, uma letra bonita, uma colocação bonita, palavras bonitas, de acordo com o dicionário, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E aqui eu trago alguns exemplos: documentos, e-mails profissionais, cartas de reclamação, entre outras. Como assim, professora, documento? Por exemplo, todos nós temos certidões, certidão de nascimento, certidão de casamento e assim por diante. Então, esses documentos oficiais, eles são escritos com a linguagem verbal formal, tá? Aí eu vou na escola pedir uma declaração. A declaração também é um documento formal. Aí eu vou pedir uma transferência. Então, todos os documentos, eles obrigatoriamente têm que ser escritos com a linguagem formal, ok? Vamos continuando. E a linguagem informal? O próprio nome já diz, esse in dá a ideia de não. Não é formal, não segue as regras ao pé da letra, tá? Essa linguagem, ela também pode ser chamada de coloquial, informal ou coloquial. E ela também aceita gírias, expressões populares, ditos populares e assim por diante. Ó, o primeiro exemplo aí. E aí, mano? E aí, brother? Então, são gírias que nós utilizamos no dia a dia com os nossos amigos, com os nossos familiares. Porém, em determinados lugares, essa linguagem ela tem que ser adequada, tá bom? Em determinadas ocasiões, nós temos que adequar a nossa linguagem para que a gente possa se adequar a um ambiente. Por exemplo, se nós formos para uma entrevista de emprego, esse tipo de linguagem informal, geralmente ele não é aceito, tá? Se nós formos conversar com um advogado, com um juiz, enfim. Então, tem conversas que nós precisamos adequar a nossa linguagem para que a gente tenha sucesso em relação a alguma coisa, ok? Então, só recapitulando, a linguagem verbal, ela vai se dividir em duas. A formal, que é aquela culta, aquela padrão, aquela que segue todas as normas da língua portuguesa, que não tem gírias, que não tem palavrões, que não tem expressões populares. E a informal, que aceita gírias, que aceita expressões populares e que está no nosso cotidiano. Nós conversamos uns com os outros, geralmente com a linguagem informal. Mas lembrem-se, quando vocês forem escrever um texto, geralmente se utiliza a linguagem formal, com uso de pontuação, com uso de vírgulas, com uso de palavras bonitas e bem escritas, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Super beijo para vocês. Até a próxima aula, até a nossa próxima videoconferência. Qualquer dúvida, já anota aí no seu caderninho para que a gente possa socializar, ok? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Tchauzinho! Tchau para vocês!